E aí, galera, bom dia! E hoje nós vamos trabalhar aqui um assunto que um monte de gente já vinha me perguntando nos nossos encontros. E aí, Fabiana, redação, quando a gente vai trabalhar a redação? Pois é, hoje vamos trabalhar redação. Nossa aula de hoje tem foco na produção textual e eu vou dar continuidade com vocês exatamente de onde a gente parou. Vejam só, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente já tinha discutido em sala, né, para a gente poder focar bem especificamente nesses pontos. O que a gente viu em sala? Que o tema da redação do Enem, ele sempre traz um problema que é posto em discussão. Então, o tema de redação do Enem, ele sempre envolve uma problemática. Às vezes, essa problemática está explícita, às vezes, a gente precisa identificar a problemática dentro do tema. Então, gente, nós precisamos entender a proposta de redação como algo que é colocado, né, para o candidato, para que ele debata sobre. Dessa forma, nós temos uma situação bem similar àquela situação de entrevista, em que você é perguntado sobre um determinado assunto e você precisa responder focando no que lhe foi perguntado. Já vimos em aula que se a gente não responde, se a gente não atende exatamente ao que foi proposto pelo tema, para que a gente trate e discuta sobre, já vimos que corremos um grande risco de zerar a redação por fuga ao tema. Porque tipo de coisas assim não podem acontecer na nossa redação. Vejam só. Você acredita em simpatias? Acredito. Já fez alguma simpatia? Prática, né? Numa entrevista de um emprego, com a comunidade de um habitat. Então. E você já fez algum tipo de simpatia? Tipo colocar mel no nome de alguém? Pizzaria? Feitiço? Ah, não. Acredito que tem pessoas que não conhecem a física do petrefiolismo. Não é verdade? Do funcionamento do sistema imunológico do seu corpo. Como vocês viram, a gente não pode nem cogitar, né, responder a proposta de redação do Enem dessa maneira, né, demonstrando total desorientação em relação ao que nos foi perguntado. Então vejam só, gente, essa situação engraçada foi colocada justamente para a gente poder ilustrar, né, uma situação que é similar à situação do Enem. Quando a proposta chega até o aluno, a proposta chega com uma provocação. Ela quer que você fale sobre aquilo ali. E a gente precisa se alinhar especificamente ao tema. O que nós vimos no nosso primeiro momento de aulas? Nós vimos que precisamos nos alinhar ao tema, precisamos ficar atentos ao tema e identificar o que aquele tema quer da gente. Precisamos analisar a frase tema com cuidado, precisamos destacar as palavras-chave da frase tema, fazer a leitura dos textos motivadores relacionando com o tema para podermos acertadamente tratarmos exatamente do que nos foi perguntado na proposta de redação, sem nenhum perigo, sem nenhum risco de dar fuga ao tema. Esse risco, de fato, a gente não pode, né, de maneira nenhuma, correr. Então, seguindo já aquelas primeiras orientações, vocês já não correm esse risco de dar fuga ao tema. Em segundo lugar, nós vimos que vocês precisam se comportar como especialistas diante do tema da redação. E aí, o que eu coloquei para vocês? Isso tem total relação com a construção da tese e do seu projeto de texto. Para se comportar como especialista, você precisa identificar a problemática do tema, por mais que ela não venha explícita, você precisa problematizar e você precisa levantar aí duas causas para essa problemática. Ou seja, olhar para a origem desse problema e explicitar isso no seu texto para o seu leitor. Retomando aí nosso primeiro momento, vamos agora nos perguntar: será que só existe aquela maneira de construção de tese que nós estudamos? Será mesmo que a tese ela só pode se constituir de problemática mais causas 1 e 2? Ou existem outras maneiras de se construir uma tese? Como eu já havia dito a vocês em sala, existem sim outras maneiras de constituição de tese,
E o que determina essas outras maneiras de se constituir uma tese? Não poderia ser diferente. O tema. Eu selecionei para vocês aqui alguns temas de redação do Enem, do ano 2000 até o ano de 2016. Eu fui fazendo essa seleção bem específica, agrupando aqui temas que tinham uma particularidade comum entre eles. Analisem comigo, vejam que particularidade é essa. Olha só, no ano 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio? 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Enem 2002, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Enem 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Enem 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? E, por fim, Enem 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Gente, colocados assim, todos agrupados, o que a gente percebe de similaridade entre esses temas? O que esses temas aqui, embora tenham naturezas bem diferentes, né, abordem questões sociais bem diferentes, o que esses temas aqui têm em comum? A gente consegue perceber, que eles têm em comum o fato de se estruturarem a partir de frases interrogativas. Nós temos aqui, em todas essas ocasiões, nós temos interrogações que são feitas ao aluno. Todas elas na direção do que fazer, o que deve ser feito para resolver este problema que está posto. Mas, Fabiana, em 2016 eu não tenho uma frase interrogativa, não. A gente não tem uma frase interrogativa explícita, mas nós temos uma interrogação aqui implícita. Quando eles colocam caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, em outras palavras, eles estão perguntando o que a gente? Quais são os caminhos? Não é isso? Eles querem saber de vocês, quais os caminhos para combater a intolerância religiosa. Então vejam só, gente. Diante de temas dessa natureza, nós percebemos de maneira muito evidente que desde o início da discussão, a proposta quer que você se debruce sobre soluções. Percebem isso? Olha só, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio? Então, a banca do Enem, ela espera receber uma redação que desde o seu início se proponha a discutir soluções. Então, ao invés de ser aquele especialista que vai olhar para trás para tentar identificar a origem do problema, agora aqui você vai ter que se debruçar diante do problema pensando em como enfrentá-lo, pensando em como solucioná-lo, pensando nas soluções para esse problema. Mas, Fabiana, pelo amor de Deus, isso não é proposta de intervenção? A gente não faz isso na proposta de intervenção? Calma, vocês vão continuar fazendo a proposta de intervenção com aqueles 5 elementos que a gente estudou do mesmo jeitinho. Nada vai mudar em relação à estrutura geral do texto. Vocês vão continuar construindo uma introdução com tese ao final. Vocês vão continuar construindo um desenvolvimento com desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, 2 parágrafos de desenvolvimento. E vocês vão continuar fazendo proposta de intervenção na conclusão da redação. O que vai mudar aqui, gente, é a natureza da tese. A tese de vocês, diante de temas dessa natureza aqui, ela precisa ser estruturada de maneira diferente, porque o tema solicita isso de vocês. Seria até incoerente, diante de um tema que pede para você discutir os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, vejam, pensem comigo, seria até incoerente que você fosse investigar as causas, passasse o texto todinho falando sobre as causas 1 e 2 do problema da intolerância e só no último parágrafo você falasse quais são esses caminhos. Não seria? Se o tema está pedindo isso ao aluno desde o início, porque desde o momento em que ele se coloca lá, caminhos para combater, então desde esse primeiro momento ele está exigindo do aluno, ele está pedindo a esse aluno que discuta esses caminhos, proponha soluções, aponte para essas soluções. Então seria até incoerente a gente pegar um texto que passasse ali desde a introdução, apontasse as causas,
o desenvolvimento inteiro discutindo causas 1 e 2 e só na proposta de intervenção um parágrafo discutindo caminho. Eu vou, a partir de agora, construir com vocês um projeto de texto que atenda a temas desse tipo. Vamos ver. Para vocês verem que não é nada de outro mundo, tá? Nada super complicado. Mas anotem aí, viu? Tomem nota aí para vocês ficarem atentos e experts preparados para qualquer tema que venha na prova de vocês. Vamos chamar como exemplo aqui, eu peguei um outro tema, tá? Não peguei nenhum lá da redação do Enem. Vamos chamar como exemplo aqui o tema o que fazer para tornar a escola mais atrativa para os jovens, certo? Dentro aí de um contexto, né, de todo um contexto de discussão sobre reforma do ensino médio, esse tema ele é bem pertinente. Gente, diante desse tema, o que fazer para tornar a escola mais atrativa para os jovens? Qual é a problemática, qual é a situação, problema que se coloca já de cara aqui nesse tema? Se eles estão perguntando o que fazer para tornar a escola mais atrativa para os jovens, qual vai ser a situação, problema, gente? Logicamente, a situação, problema é a de que a escola não constitui um espaço atrativo para os jovens. O problema já está aqui, ó. Eles querem saber o que fazer para tornar a escola mais atrativa. Então, significa dizer que a situação problema é o fato da escola não ser. Então, a escola não é atrativa para os jovens. Então, você já tem ali uma situação problema que foi posta. Percebam que o tema já te pergunta o que fazer. Então, diante desse problema aqui, ó, o que fazer para mudar essa realidade? Então, vejam só. Primeiro passo da sua tese. Explicitar. Reafirmar no seu texto a situação problema. É um outro detalhe, tá? Diante de temas desse tipo, não adianta você querer, na sua tese, criar uma outra situação problema. Você simplesmente vai reafirmar a situação problema que já foi colocada na frase tema. Não adianta criar aqui, você não vai inventar nada, porque a situação problema já está posta no tema. Então, não tem como você se desvincular dessa situação problema que foi proposta. Não tem como você problematizar de outra maneira. A situação problema ela já foi colocada, certo? Então, primeiro passo da sua tese é reforçar, reafirmar essa situação problema, certo? Segundo passo, o que você vai fazer? Ainda para constituir a sua tese, você vai responder essa pergunta: o que fazer? Lembram que no outro modelo de tese nós apontávamos para duas causas? Aqui também nós vamos apontar para duas soluções. O que fazer? Porque ele está perguntando aqui o que fazer para tornar a escola mais atrativa. Então, em primeiro lugar, ó, eu estou esquematizando meu projeto de texto, tá? Em primeiro lugar, eu vou colocar o que fazer para tornar esse espaço mais atrativo. Eu vou defender no meu texto o uso das tecnologias para fins didáticos. Esse vai ser aí o primeiro ponto que eu vou colocar como uma forma de tornar a escola mais atrativa para os jovens. Beleza. Mas eu vou fazer só um parágrafo de desenvolvimento? Não. Eu vou fazer 2 tratando desse mesmo assunto, desse mesmo aspecto? Não. Porque vocês sabem que a gente precisa garantir a progressão textual. O meu texto ele precisa progredir, trazer sempre um dado novo a cada parágrafo. Então eu preciso elencar aí 2 soluções. Eu preciso apontar para 2 ideias. O que deve ser feito? Primeiro, já coloquei o uso das tecnologias para fins didáticos. Segundo, para tornar a escola mais atrativa para os jovens, eu vou defender currículos mais sintonizados com a realidade atual. Então, eu vou propor mesmo a reforma do currículo escolar, alinhando as disciplinas, aproximando muito mais as disciplinas do cotidiano dos jovens, da necessidade real, do dia a dia deles, como uma forma de tornar essa escola, esse espaço mais atrativo para os jovens. Pronto. Feito isso, gente, vocês construíram já um novo modelo de tese. Percebam que essa tese, ela não aponta para causas ou origens do problema, porque o tema já pede soluções desde o início. Essa causa foca nas soluções.
solução 1 e solução 2. Eu sei que vocês estão se perguntando aí agora. Fabiana, se eu coloquei aqui as soluções desde a introdução, o que eu vou fazer na conclusão do texto? Porque eu já dei aqui a proposta de intervenção. Percebam uma coisa, tenham calma. Vocês não elaboraram proposta de intervenção aqui com aqueles 5 elementos, não. Elaboraram de maneira nenhuma. Vocês mencionaram apenas quais seriam 2 possíveis intervenções. Então, daqueles 5 elementos que são exigidos para você ganhar 200 pontos na proposta de intervenção, você só apontou um, que foi o elemento intervenção. Então, no caso, você apontou para 2 intervenções. Significa dizer que o seu parágrafo de conclusão, a sua proposta de intervenção, ela vai seguir aquele mesmo padrão. É lá e apenas lá que você vai dizer quem deve fazer. Você vai reforçar que isso aqui deve ser feito. Mas aí você vai explicar como isso aqui deve ser feito, para que deve ser feito e acrescentar um detalhamento. Ou seja, um comentário a respeito disso. Então vejam, você não fez proposta de intervenção aqui. Você simplesmente lançou 2 ideias. Você simplesmente aqui nesse modelo de tese lançou 2 intervenções possíveis para solucionar esse problema que é posto pelo tema já desde o início. Certo? Entendido? Então, feito isso, aí agora eu já sei que vocês estão se perguntando. Certo, então, mas o que eu vou colocar no desenvolvimento? Gente, no desenvolvimento você vai seguir aquela mesma orientação. A estrutura do texto como um todo não muda. No desenvolvimento você vai fazer o quê? Você vai responder essa perguntinha aqui, ó. Você lançou 2 intervenções na sua introdução. No seu desenvolvimento, você vai responder por que isso deve ser feito, certo? Então, o seu foco aqui no desenvolvimento é sustentar que aquelas são as intervenções mais viáveis, mais cabíveis para resolver o problema. Então, aqui, o seu foco é, no desenvolvimento, pensar em como sustentar as intervenções colocadas lá na tese. Porque aquilo que eu sugeri lá na tese deve ser feito. Então, percebam que esse desenvolvimento de vocês vai funcionar como uma justificativa, certo? Vejam só, no parágrafo do desenvolvimento 1, lembram que eu coloquei como intervenção o uso de tecnologias? Né? O meu argumento 1 lá na tese é o uso de tecnologias. Olha aqui no meu projeto de texto o que eu já penso para fazer o meu desenvolvimento 1. Eu vou defender, né, por que deve ser feito. Eu vou defender essa ideia aqui central, ó, no meu parágrafo de desenvolvimento 1. Eu vou defender que a tecnologia, principalmente a digital, pode tornar mais facilitadas as pesquisas, além de tornar mais atrativa a apresentação de alguns conteúdos. Então, eu vou focar nisso aqui, no meu parágrafo de desenvolvimento 1. Aí aqui, gente, quando eu estiver justificando por que isso aqui deve ser feito, eu vou inserir da mesma forma argumentos de autoridade para comprovar isso aqui. Eu vou trazer exemplos concretos, exemplos exitosos que comprovem que isso aqui é eficaz. Eu posso trazer aqui resultados de pesquisa. Então vejam que o seu desenvolvimento, ele permanece da mesma maneira. No seu desenvolvimento, você vai trazer as mesmas estratégias que você trazia no desenvolvimento anterior. Então, e no parágrafo 2 de desenvolvimento, o que eu vou fazer? Vou justificar por que os currículos precisam ser revistos. Então, o meu desenvolvimento 2 vai tratar disso aqui, ó. Ao aplicar o conhecimento adquirido em sua realidade cotidiana, o jovem se sente mais interessado pelos estudos. Então, eu vou defender uma reformulação dos currículos, uma adaptação dos currículos em função do maior interesse do jovem devido a uma maior aproximação do currículo com a sua vida cotidiana. Então, essa é a minha ideia para o parágrafo 2 de desenvolvimento. É trazer aqui essa ideia da aproximação do currículo com a vida cotidiana do jovem, certo? E, por fim, na conclusão, eu vou esmiuçar. Eu vou tratar do como fazer.
Aí sim a sua proposta de intervenção segue com os 5 elementos. Vou repetir a intervenção, Fabiana? Claro que vai, você não vai criar outra não, porque a sua intervenção já vai ter sido colocada lá desde a tese. E aí você vai colocar aqui, no seu projeto de texto, você já rascunha, né, como fazer, porque o que fazer você já colocou na tese. Então, no seu projetinho de texto, antes de partir para a escrita da redação, você já rascunha como fazer essa inserção do digital, do tecnológico. Capacitar professores e alunos a utilizar as ferramentas digitais para fins didáticos. Isso aí já daria um modo meio interessante para aquela intervenção 1. E aqui um modo meio interessante para a intervenção 2. Reformular currículos por meio da adoção nas disciplinas já existentes, de trabalho em grupo e resolução de problemas reais. Beleza? Vamos embora para o Meet, que eu sei que tem muita pergunta para mim, muita gente querendo saber tudo sobre esse novo modelo de tese, tá? Encontro vocês. Vamos lá!